Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa terça-feira. E estava esperando, né, dar o horário, porque é o nosso horário marcado com a espiritualidade, é o nosso compromisso com eles. E eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra, né? Trazer um pouquinho dos ensinamentos do Cristo e esclarecer um pouquinho, à luz do Espiritismo, coisas que nós vivemos e vivenciamos. Para iniciar, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Criador, aos nossos mentores, ao nosso Mestre Ramatiz, a toda a espiritualidade que aqui se encontra reunida neste momento, que nós possamos neste momento nos entregar para que possamos ser transformados da melhor forma, que os ensinamentos do Cristo possam permear a nossa vida. Intencione neste momento ao Mestre todas as suas dores, todos os dissabores, todas as preocupações, os problemas, tudo aquilo que está te incomodando neste momento. Permita que o nosso Mestre limpe tudo isso da sua mente. Confie que tudo se resolve, tudo passa, pois somos amparados por Ele em todos os instantes de nossas vidas. Que o Pai Santíssimo nos conceda nesta noite tranquilidade, amor e capacidade de mudança. Que cada um aqui seja neste momento iluminado pela espiritualidade e que possa sair daqui melhor do que chegou. Vamos neste momento agradecer pelo dom da vida, pelas bênçãos que têm nos sido concedidas todos os dias. Agradecer pelas dificuldades também que nos fazem caminhar, melhorar, ressignificar as nossas dores. E que possamos trabalhar a gratidão a cada amanhecer, para que o Pai entenda que somos todos gratos pela oportunidade de estar aqui. Hoje nós vamos desligar a luz azul, tá bom? Assim, tá vendo? Tá bom? Aí, vou deixar só do palco apagada. Primeira coisa, meu nome, né, Elaine, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 5 e o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos aqui têm o hábito de fazer, né, o culto no lar, né, o Evangelho. Se não tem, eu recomendo muito, por experiência própria. Foi uma transformação, assim, na minha vida, na vida da minha família, a partir do momento que a gente passou a ter este hábito. Assim como às vezes é um hábito almoçar no final de semana, né, com a família, ou fazer aquele café da manhã, ou aquele jantar, reunir os amigos, a gente precisa fazer este momento também de nos reunirmos em família para agradecer, para intencionar, e é uma forma de proteção que nós temos. Um dia eu vi o Chico falando, numa entrevista que ele dava, que quando nós fazemos o culto no lar,
é como se um feixe de luz se erguesse para cima da nossa casa e iluminasse cerca de 10 quarteirões em forma de círculo. Então é uma proteção que não é só nossa, ela se estende aos nossos vizinhos, né? E nem todos têm essa oportunidade de estar em família, né? De se reunir. Então é um hábito que é orientado nos cuidadores, né? Em todas as terapias que nós temos na casa e que eu venho reforçar com vocês hoje, tá? E é assim, quando a gente pega o hábito, igual esses dias eu estava fora de casa no horário, eu falei, nossa, não vai dar para fazer hoje, como que faz, né? A gente fica meio que assim, incomodado de não fazer, mas é porque é muito bom a família toda participar, né? E o tema de hoje que vem aí é o esquecimento do passado, né? E lendo, fazendo as leituras, buscando, né, na literatura kardecista, né, nas orientações, me veio uma coisa assim, né, quando algo é muito ruim que acontece com a gente, né, no dia a dia mesmo, aquelas coisas ruins que acontecem, que seja, por exemplo, uma briga em família, que seja alguém que faz um desagravo muito grande a alguém, né, que te atinja de uma forma direta, um problema, alguma coisa. E aí você está contando isso para alguém, o que a pessoa fala para você? Esquece isso, né? Deixa isso para lá. Ou quando você busca alguma coisa que foi muito ruim, né, que ficou lá no passado, e aí alguém vira para você e fala assim, ó, quem vive de passado é museu, né? E por que que nós precisamos muitas vezes esquecer o passado, né? Precisamos deixar para trás o passado, porque é algo que nos incomoda, é algo que traz um desconforto, né? Quando a gente lembra, porque tudo que é aquilo que é ruim, que nos afeta de uma forma negativa, nos provoca uma sensação ruim. Então, deixar para trás, ficar no passado, né? E aí a palavra passado, essa é a definição que vem no dicionário, tá? Que é tudo que já ocorreu antes do presente, englobando eventos, experiências e memórias, e que moldam a nossa existência. Quando fala em existência, nós estamos falando desta vida, né? Mas, para todos nós que nos enveredamos, né, pela doutrina espírita, nos leva a crer que não existe só essa vida, né? Só este momento, só este presente. E por que, então, que quando nós reencarnamos, nós estamos neste tempo presente, nós não trazemos tudo aquilo que a gente aprendeu em outra vida? Tudo aquilo que a gente vivenciou? Será que a gente daria conta de tanta carga? Será que a gente daria conta de se lembrar de tudo aquilo que a gente sofreu, de tudo aquilo que a gente provocou de sofrimento para os outros? E aí, faça-se essa pergunta: será que nós daríamos conta de passar por tudo? Eu precisaria passar por outras vidas se eu fosse lembrar de tudo que eu já fiz? Como eu reagiria diante daqueles que muitas vezes me provocou algum tipo de dano, ou que eu provoquei algum tipo de dano? E aí, dentro dessa questão, vem a questão do esquecimento do passado. Então, a gente pode sim afirmar que é uma dádiva. É uma dádiva, pois nos é permitido, a cada reencarnação, que esse véu do esquecimento recaia sobre nós, né? E aí, aqui, né, na imagem, essa questão da borrachinha, né, apagando o cérebro, né, apagando aquelas memórias de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, de tudo que eu poderia ter feito a alguém. A gente precisa lembrar o seguinte: o espírito, né, ele renasce
no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, pensemos na nossa família, nos nossos laços familiares. Eu, particularmente, tenho uma relação maravilhosa com a minha família, né? Eu falo que eu fui muito abençoada por ter nascido no lar em que eu nasci, né? Mas tudo foi flores a vida inteira? Não. As diferenças, elas existem e elas afloram em determinados momentos, né? Aquela coisa de comercial de margarina, né? Aquela família perfeita, todo mundo sorridente, muito perfeito, existe lá no comercial. Mas na vida real, a gente tem conflitos, a gente tem momentos de desentendimento, a gente tem momentos de perdão, né? De refazimento desses laços. E isso existe e acontece para todos que estão aqui. Tem aqueles que muitas vezes vão ver na família pessoas que você olha assim, às vezes você olha e fala assim, poxa, é meu irmão, mas eu trago uma mágoa, um rancor, um sentimento ruim em relação a ele. Como pode acontecer? Esse irmão, eu não consigo me relacionar com ele, eu tenho um problema, eu não dou conta. E aí tem um outro que eu amo tanto, que transborda. Aquela mãe com aquele filho que às vezes tem aquele embate assim, que às vezes a mãe ama o filho demais e o filho não consegue retribuir isso. Por que que isso acontece, né? E aí isso nos leva a pensar que os nossos leitos familiares são pontos de reencontro. São oportunidades de refazimento dos laços e do perdão. Sempre. E eu tô falando isso porque era assim, eu tinha uma irmã que, nossa, até hoje a gente tem uma relação assim incrível. E eu, mais o meu irmão, eu lembro quando a gente era criança, até a adolescência, a gente brigava demais, né? Hoje a nossa relação já não é mais assim, porque foi necessário o momento do perdão, do olhar e se desculpar, se permitir que o amor renascesse entre a gente, né? E aí esse renascer de sentimentos, ele é necessário, mas ele acontece à luz daquilo que eu vivi, que foi apagado, que eu trago de outras vidas. Porque Deus, né, aqui, até no que está aqui, Deus nos permitiu, né, esse véu de esquecimento. Por que o véu? O véu, eu olho através dele e eu consigo ter uma ideia, mas eu não consigo ter clareza, né? Assim como, por exemplo, às vezes você encontra alguém no seu serviço, a hora que você encontra aquela pessoa, parece que você já conhece ela há muitos anos. E aquela pessoa, ela passa a fazer parte do seu ciclo de amizade, da sua família, né? E aí você olha assim e fala assim, gente, mas parece que eu conheço essa pessoa de outras vidas. Ao mesmo tempo, às vezes você encontra um colega de trabalho que você fala assim, meu Deus, eu em outra vida eu devo ter odiado muito essa pessoa e essa pessoa deve ter feito muito mal para mim. Ou a pessoa não gosta de você e você fala assim, gente, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa. Por que ela tem tanta raiva de mim? Você não lembra, mas ela provavelmente traz ali gravado no subconsciente dela coisas que ela vivenciou com você em outra vida. E aí tem essa passagem aqui que eu li ela algumas vezes e eu refleti muito sobre ela, sabe? Que o Cristo, em um dos seus momentos com os apóstolos, né? Ele fala que nós precisamos aguardar o curso do tempo, né? E aí ele traz numa das passagens, aí ele fala assim, que ele tem muitas coisas
para vos dizer, mas por ora vocês não suportaríeis. Então, nós temos esquecimentos de coisas que nós vivemos que nós não seríamos capazes de suportar. Então, quando fala lá que é uma dádiva, pois nos é dado neste instante, nessa vida, neste momento, a capacidade de esquecer e de tentar refazer os nossos passos da melhor forma possível. Então, o passado não deve ser causa de maiores preocupações. Isso não nos desobriga a fazer um exame minucioso de nossas atuais tendências mais íntimas. Isto é, onde devemos trabalhar em nossa própria intimidade para vencer os remanescentes de uma sementeira passada, irresponsável e descuidada. Então, quando eu estava lá, né, lendo e refletindo a respeito, eu fiquei pensando sobre como às vezes nós trazemos, né, impresso no nosso perispírito, né? Porque quando a gente morre, tudo aquilo que você viveu aqui hoje é como se fossem pequenas tatuagens, né? Que fossem ficando impressas no seu perispírito. As dores, as tristezas, as questões que você vivencia, que você não consegue transformação em relação a ela. E nós trazemos impressos das nossas vidas passadas questões que nós ainda não conseguimos resolver. Por exemplo, aquelas pessoas que têm as vicissitudes, né? Que são aqueles vícios que vêm e que a pessoa, às vezes, ela está nessa vida para tentar passar por isso de uma forma a não ceder a isto, mas às vezes a pessoa não dá conta. E aí a gente precisa se policiar o tempo todo, né? Então, nós somos seres falhos. Por isso nós ainda estamos aqui, no plano terreno, né? O nosso plano terreno, ele é um mundo de expiação e provas. Então, nós continuamos sendo provados em todos os instantes, para que nós possamos, sim, nos transformar, sim, nos tornar pessoas melhores. E aí Emmanuel traz, né, dos seus livros, dos livros que ele foi o preletor, né? E aí fala assim que é no corpo que dispomos daqueles benditos anestésicos do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida, nos hospitais do tempo, nos suprime as chagas morais instaladas por nós mesmos. No campo íntimo, nele reencontramos os desafetos do passado, reencarnações passadas, né, desafetos de reencarnações passadas, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações de grupos de serviço, né? Então não é só na família. No nosso dia a dia, nós temos inúmeros relacionamentos com pessoas que estão próximas a nós e que buscam a quitação de débitos, né? E perante a lei que nos governa os destinos. Então, está escrito no meu destino lá, né, no livro da vida, que eu preciso passar por isso? Sim. Você escolheu reencontrar essas pessoas. Você pediu para reencontrar essas pessoas para nessa vida fazer diferente. Nessa vida resgatar aqueles débitos que ficaram para trás, né? Quando eu falo da questão da família de margarina, né? Essa imagem bonita, né, da família, sorridente, perfeita. E aí você chega às vezes lá na casa da pessoa, é aquela família barulhenta, bagunçada, né? E que não tem nada a ver com isso aqui. Você fala, nossa, mas por que eu não posso ter uma família assim? Porque ela não existe, gente. Porque família é ponto de reencontro, né? De refazimento, de perdão, de melhora, de mudança. E às vezes a gente espera muito que o outro faça isso, né? Que o outro mude, que o outro melhore, que o outro se transforme. E às vezes o que precisa acontecer é
em mim, não é no outro. Eu não preciso esperar no outro, né? Para nos melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o que de necessitávamos e nos basta. A voz da consciência e a tendência intuitiva. Priva-nos do que nos seria mais prejudicial. Então, nós nos esquecemos daquilo que fizemos, mas algo ainda é trazido dessas vidas, né? Desses momentos, desses dissabores que eu vivi. E para isso, hoje, nesse plano, neste momento em que eu me encontro, eu tenho a voz da consciência e a intuição, né? As mulheres, elas são mais tendenciosas a seguir a questão da intuição, né? A mulher falou, o dia que a mulher falar, não faz isso, eu estou sentindo que não vai dar certo, não faça. Porque a mulher, ela consegue ouvir este lado, né? O homem, ele já é mais assim, mais incrédulo com a sua questão de intuição, mas todos nós trazemos ela, né? E nós também temos aquela voz de consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E nós temos que aprender a ouvir a nossa voz da consciência, né? Uma coisa assim que eu como brasileira, né, não é orgulho falar. Eu não acho que isso é bom. O famoso jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa do tá errado, eu sei que tá errado, mas tá todo mundo fazendo, né? Por que eu não posso? Porque eu trago na minha consciência o que é certo e o que é errado. Não é porque é errado e tá todo mundo fazendo que eu tenho que fazer. E mesmo que eu faça o certo e que todo mundo fale que está errado, a minha consciência, ela vai me mostrar o que eu devo fazer. Então, aprenda a ouvir a sua voz da consciência, a sua questão de instinto, né? Aquilo que é intuitivo, que é instintivo. Porque às vezes a gente consegue muita resposta apenas conseguindo olhar para aquilo que a gente traz dentro da gente, né? Aquela coisa do eu vou fazer alguma coisa e aí dá errado, alguma coisa é como se barrasse para que você não fosse para fazer determinada coisa. E muitas vezes a gente ignora esses sinais, e aí quando a gente ignora esses sinais, a coisa acontece. Então, as nossas vidas passadas, elas não foram em vão. Em cada uma delas, nós trazemos o progresso. Nós progredimos, nós melhoramos, nós nos ressignificamos. E a gente consegue, sim, ser melhor a cada dia. Às vezes a gente dá uma escorregadinha, né? Tem dias que você fala assim, nossa, tudo que eu fiz de bom foi lá para trás, né? Ficou. Só que não. Tudo que a gente faz, que a gente tenta ser melhor, que a gente tenta progredir, fica ali gravadinho, né? É uma forma de ressignificar, de reconectar com aquilo que a gente programou para nós, né? E o pessoal fala, né? Fala assim que quando a gente vai fazer a nossa reprogramação reencarnatória, que a gente não pediu, a gente implorou para vir e para restituir esses débitos, né? Refazer isso, essa questão do perdão, do amor, do se reencontrar com desafetos. E aí a gente precisa, às vezes, parar de esperar que o outro melhore e começar a melhorar, né? Essa é uma busca que tem que ser incessante. Por quê? Porque nessa vida ali, eu, como pessoa, tenho que me lembrar que já existiram outros, em outros momentos, né? Em outras vidas. Não começou hoje. Nós estamos caminhando.
né? Isso faz parte da nossa evolução espiritual. E aí, quando a gente nasce, né, nesse plano, a gente traz o que a gente adquiriu em outras vidas. Tudo? Não, porque o passado ele precisa ser esquecido. Mas a gente traz questões que a gente ainda busca resolver, a gente ainda busca sanar elas, né? E aí a gente tem em cada nova vida, em cada nova encarnação, um novo ponto de partida, uma nova possibilidade. É como se fosse um livro em branco, que a gente pudesse reescrever ele. E aí a gente pode fazer um final diferente, ou a gente pode escrever tudo do mesmo jeito, né? Mas nem assim você vai cair naquele que você fez em outra vida. Eu estava pensando, né, a respeito, assim, as nossas boas ações, as nossas boas resoluções, né, a nossa consciência tranquila, tudo aquilo que a gente faz sempre buscando o bem. A gente está o tempo todo mergulhado, deixa eu olhar aqui, a gente está o tempo todo mergulhado nas tentações, né? A gente é tentado o tempo todo. A gente tem a questão das tentações que nos cercam. E, às vezes, nós trazemos vícios, né, do passado que a gente precisa tentar sanar nessa vida, né? Seja a bebida, seja a questão do dinheiro, a questão das riquezas, do orgulho, né? E aí a gente precisa ficar muito atento a isso, para a gente não cair novamente nestes pontos que às vezes nos trazem tamanhos problemas, tamanhas frustrações, né? Então, se policiar, buscar uma renovação, né, de conduta todos os dias. A gente precisa deitar e todo dia avaliar como tem sido a minha conduta com as pessoas que estão ao meu redor e comigo, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, mas o que eu estou fazendo para isso? Como eu estou caminhando? Eu estou fazendo as coisas certas? Eu estou agindo certo? Porque às vezes a pessoa, assim, né, na frente de todo mundo, ela tenta fazer o que é certo, porque estão olhando. Mas e no meu íntimo? Quando eu estou sozinho? Eu estou fazendo o que é certo? Quando não tem ninguém olhando? Então essa é a grande questão que a gente precisa pensar. Porque às vezes não tem ninguém olhando. Mas dentro do nosso coração, aquilo está ali, muito bem marcado, né? Diante da espiritualidade, diante de Deus mesmo, nosso Pai. Então, eu não faço nada nessa vida que não seja visto por aqueles que são invisíveis a nós. Meu esposo trabalhava na faculdade e um dia eu cheguei lá, eu achei muito interessante. Tinha um freezer, né? E aí nesse freezer tinha picolé para vender, mas não ficava ninguém lá. Tinha uma chave Pix e uma caixinha onde você pegava o picolé e você colocava o dinheiro ou você fazia o Pix. E aí isso era uma pesquisa, tá, de um grupo de alunos, uma pesquisa, questão social mesmo. E aí foi visto, né, depois ao longo, que poucas pessoas pegavam o picolé e não pagavam. A grande maioria fazia isso. E aí entra a questão da consciência, né, do que é certo e do que é errado. E eu preciso estar constantemente nessa questão, vigiando a minha consciência.
Porque fazer aquilo que é errado é mais fácil, né? Geralmente é mais fácil. Eu tenho maior facilidade de ganhar dinheiro, de ter status, mas e a minha consciência? Eu me esqueci do que eu fiz lá atrás, das minhas vidas passadas, mas e o que eu estou fazendo hoje? Eu não tenho que me preocupar com o que eu fiz, eu tenho que me preocupar com o hoje, com o agora, né? É nessa vida, é neste momento, é nesse planeta. E aí, só para finalizar, aguardando a Marsol para o passe, eu vi uma psicóloga falando a respeito da ressocialização, né, dos presos. Porque a pessoa que está aqui, ela é passível de erros. Erros graves, erros mais brandos, né? Mas ela é capaz de errar. E aí ela falava o seguinte, que o quanto era difícil trazer aquelas pessoas que erraram de volta para a sociedade, né? E aí assim, porque o preso ele tá ali, ele cumpriu a pena dele, né? Ele fez o que era errado, mas ele pagou. E aí quando ele sai de lá, que ele volta para a sociedade, é como se vem um carimbo, né? De ressocialização. Então, a pergunta que ela faz lá na palestra dela é a seguinte: se você hoje fosse empregar uma pessoa que acabou de sair da cadeia, mas não viesse ali falando que ele foi preso, você daria emprego para ele? E aí a grande maioria fala que sim, né? Que daria um emprego, porque ele não sabe que aquela pessoa foi presa. Mas se você sabe que é uma pessoa que já passou pela cadeia, que cumpriu pena, que cometeu um crime grave, 90% ou mais das pessoas não empregariam essa pessoa. Por isso nós precisamos nos esquecer do que foi passado. Porque aquela pessoa que foi presa, aquilo que ela fez no passado não vai ser esquecido. E a vida dele vai ser fácil? Não vai. Ele vai ter que lidar com aquilo o tempo todo. Mesmo ele tendo pagado, mesmo ele tendo mudado, mesmo ele estando de volta à sociedade, em vários momentos ele vai ser lembrado do erro que ele cometeu. Então nós temos essa dádiva de esquecer o passado, esquecer o mal que causamos, esquecer o mal que nos foi causado. E nós temos nesse momento, nesse plano, nessa encarnação, a possibilidade do perdão, a possibilidade da reconstrução de laços que foram perdidos. Então, permita-se a todo instante o perdão, principalmente daqueles que estão no nosso núcleo familiar. É uma possibilidade de refazer não só o laço que você tem com outra pessoa, mas também de refazer os seus sentimentos, aquilo que vai ficar guardado para que você possa levar para uma próxima vida, né? Então, é dádiva. Esquecimento é uma dádiva. E que possamos todos os dias agradecer, né? Praticar a gratidão, né? A gratidão por aqueles que estão ao nosso lado. Mesmo que às vezes eu olhe e fale assim, meu Deus, por quê, né? Porque sempre tem aquela pessoa, não vamos falar que todo mundo aqui tem vida perfeita, porque não tem. A gente sempre tem aquela pessoa que você olha e você fala assim, mas por quê, né, que eu preciso conviver com essa pessoa? E aí a gente precisa entender que talvez nós precisamos praticar o perdão em relação a ela. Mostrar para ela que nós não somos talvez aquele malfeitor de outras vidas. Que a gente está diferente. Que a gente
tá querendo mudar, tá querendo melhorar, né? Então, sejam gratos, até mesmo por aquilo de ruim que acontece na vida, porque tudo nos traz uma lição e uma possibilidade de mudança, de melhora, de refazimento. Tá bem? Então agora eu vou pedir para os meus irmãos, né, relaxarem o corpo, elevar o pensamento ao alto. Pedir à espiritualidade amiga que venha trazer tudo aquilo que é necessário a cada um que aqui está. Que vocês possam se entregar neste momento do passe. Que vocês possam permitir que a espiritualidade trabalhe pelas mãos dos nossos irmãos. E que vocês possam intencionar agora tudo aquilo que está em seu coração. Entregue seus problemas a Deus, pois quando você entrega a Ele, quando você permite que Ele trabalhe na sua vida, tudo se refaz, tudo se restaura. Aprendamos a confiar no Cristo. Aprendamos a confiar em nós, pois somos a imagem e semelhança do Criador. Que os nossos irmãos possam, neste momento, receber a bênção. Cada um se refazendo, se reconectando, se entregando à mudança, à melhora, ao perdão.
Bom, então, agradecendo a vocês, né, pela noite, pelo encontro, que vocês possam retornar para casa na presença do Cristo, que tenham uma semana abençoada, né? E as os nossos irmãos estão posicionados com a água, todo mundo lembra de pegar antes de ir embora, tá? Podem ficar à vontade. Vão com Deus.